O possível desafiante para Charles do Bronx na próxima disputa de cinturão tem um ponto importante e uma estratégia traçada para finalizar o brasileiro, e a gente vai descobrir qual é. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Vamos fazer uma análise agora em relação à estratégia traçada por Islam Makhachev para vencer Charles do Bronx, que eu acredito que existe um ponto. Isso gera uma conversa boa entre todos nós inscritos aqui do canal, beleza? Deixa o like se você quiser receber aí dicas de defesa pessoal com técnicas de MMA independente do seu nível técnico. Manda uma mensagem no meu Instagram, CaioCFX, no inbox, deixe seu WhatsApp. Tem muita gente já mandando. Logo mais estaremos abrindo esse grupo especial, só se você mandar o seu contato lá. Agora vamos conversar. Bom, pessoal, o primeiro detalhe que a gente quer trazer aqui é a credibilidade na estratégia traçada pelo Khabib Nurmagomedov e pelo Islam Makhachev no jogo do Charles do Bronx. E é isso que a gente vai tentar entender e raciocinar aqui o porquê que o Makhachev coloca o Khabib como a arma para vencer o Charles do Bronx e a maneira com a qual ele vai decidir fazer isso em cima do Charles ter vencido a maioria dos lutadores que mais trocam e mais cedem para ele posições. E o Islam Makhachev, além de ter as armas para não fazer isso contra o Charles do Bronx, ele deixou bem claro o que ele vai decidir fazer aí assim que derem para ele a disputa de título. Está ficando, conforme os depoimentos de Dana White, conforme essa pressão aí que o Khabib, a equipe e o Makhachev estão fazendo na rede social, está ficando mais perto de marcarem essa luta por um motivo que ele é bastante simples. A disputa de nível técnico, a disputa para ver quem é o melhor e tirando um pouquinho a parte do business dessa janela aí de interesses do UFC. Agora, existe um motivo. Eles não estão tirando 100% essa janela de business da parte desse combate aí que envolve o Charles do Bronx, porque o próprio está conseguindo galgar e ter a sua própria visibilidade. Ele está conseguindo fazer o personagem dele fora do octógono e dentro com a própria luta de uma maneira exímia, óbvio, mas como a gente sempre falou, ele precisa ter um embasamento de trazer números. Tu precisa provar, assim, falando no bom português, tu precisa provar para a organização que tu mesmo sozinho vende e que tu escolhe adversários. Não são os adversários que te escolhem, que é uma coisa que antigamente o do Bronx não falava nada, ficava quieto, ele não tinha uma personalidade própria e ele não brilhava fora do octógono. A gente sabe que dentro do cage faz bons anos aí que ele vem se destacando. Eis que isso engloba todos os americanos e todos os caras de lá, Justin Gaethje, o Chandler, o próprio Ferguson com seu estilo aí irreverente. Todos esses caras eles têm uma coisa em comum. Eles são diferentes dos russos e diferentes do Conor McGregor. Por quê? Porque são caras quietos, parecido com o Charles do Bronx, que vão lá e lutam e deu. E é isso. Não tem muito papo, não tem muita mídia e muito hype. Eles criam o hype deles apenas lutando, que é uma coisa que o do Bronx fazia. Mas ele acabou indo para outro lado, ele acabou aderindo ao personagem dele e fazendo com que a galera queira ver ele lutar e também queira ver, talvez, algo a mais. Então, o que mudou agora? O Islam Makhachev não escolhe ele. Ele escolhe o Islam Makhachev. O Conor McGregor tem força para escolher o do Bronx e tem força para gritar, mas ele é o único. E o Dana White está dizendo que talvez ele não esteja tão preparado ainda para trabalhar dentro do cinturão aí, de uma disputa de cinturão neste ano, conforme a lesão da perna, porque ele ainda não está liberado clinicamente para treinar em alto nível, beleza? Só que ninguém nunca falou em troca de nível técnico com o McGregor. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conversei, pelo menos a maioria das pessoas que estiveram aí inteiradas na luta do Charles desde a pesagem, desde tudo que aconteceu, eu acredito que falam mais no hype, na grana e na vontade de que o do Bronx nocauteie o McGregor no Brasil para vingar ali o Irlanda 1, Brasil 0 em relação ao que aconteceu com o José Aldo e vendo automaticamente o do Bronx colocar aí na cintura esse belo cinturão novamente, que o pertence ainda, mas infelizmente foi tirado dele pelos problemas de peso.
Passou pelo gate, monstro, tem um wrestling bom, é um cara que troca bem porrada, beleza. Só que o que o Makhachev tá dizendo é o seguinte, aí que entra o ponto desse vídeo. O Charles fala, o Charles ele analisa bem os adversários, mas ele não se analisa, porque ele não enxergou que mesmo os caras tendo outro tipo de jogo, como por exemplo Justin Gaethje, eles não ficaram no seu próprio jogo e quando precisou não utilizaram de outras armas. E um lugar onde o Charles não está sendo testado, e talvez de todas as derrotas dele, a maioria foram assim, é pressão no chão e quando ele cansa. E é isso que eu vou fazer. É igual o Khabib falava e o Khabib fazia. O que o McGregor acha que vai me nocautear se eu vou chegar, vou mergulhar nele, vou cansar ele, vou botar pressão nele, ele vai sucumbir ao cansaço e depois eu faço o que eu quiser, finalizo, nocauteio no ground and pound. Ou talvez até invirta os valores, coloque a luta em pé e troque porrada de igual para igual. Então assim, sim, eu consigo dizer que essa é a saída, esse é o caminho da vitória para o Makhachev contra 99% dos lutadores que ele enfrentou até hoje. E seria sim, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas sim, é plausível, dá pra gente aceitar que um cara que tem 23 lutas, apenas uma derrota, e ele não perde desde 2015, que é o Islam Makhachev, o lugar a ser testado o Charles do Bronx, sim, talvez possa ser no cansaço e num possível ground and pound, porque hoje o Muay Thai dele está muito afiado, o Jiu-Jitsu dele é de excelência na evolução das posições para tentar finalizar, mas a gente pega, por exemplo, ele sofreu um nocaute técnico aí por cotovelos, se não me engano foi no ground and pound pro Paul Felder, foi finalizado pro Ricardo Lamas, foi finalizado pro Anthony Pettis, foi nocaute por lesão no esôfago do Max Holloway, a gente não conta muito isso. Ele foi nocauteado pelo Cub Swanson. Ele foi finalizado pelo Jim Miller. Então, sim, se a gente for pegar o ponto fraco do Charles do Bronx, que ele evoluiu, mas mesmo assim, o ponto fraco dele com o jogo do Islam Makhachev é bem mais perigoso, sim, do que se ele enfrentar o Conor McGregor. Então, por escolha, eu diria que o cara mais perigoso a enfrentar hoje, o Charles do Bronx, sem dúvida alguma, o jogo do Islam Makhachev e principalmente o background dele, que querendo ou não, como ele falou, treinou muito com o Khabib. Não estou dizendo que ele vai vencer, mas é melhor pegar o McGregor por enquanto.